e temos uma coisa importantíssima, que são os trabalhos de casa. Os trabalhos de casa, eles são tão ou mais importantes até do que a própria aula, porque nos trabalhos propostos, a gente vai fazer o quê? A gente vai fundamentar mais o nosso conteúdo. E existem alguns trabalhos que serão práticos também, né? Então, é muito importante que vocês não só assistam a aula, mas que vocês realmente queiram aprender e participar do conteúdo, tá? Porque quando a gente está participando de qualquer tipo de curso, a intenção é o quê? Estudar para aprender. Estudar por estudar, você não agrega nada, absolutamente nada na tua vida. Então, realmente é um esforço maior, né, de não somente assistir a aula, mas você fazer um estudo, né, depois da aula, para que você realmente possa adquirir o conhecimento através da prática também, né? De você reforçar o estudo e da prática também. Então, temos hoje, né, na verdade, o início de uma jornada que está começando hoje e vai até novembro. Eu garanto para vocês que quem levar a sério, com certeza, vai ter um ano transformador para dentro de si. Esse treinamento aqui ele é de base comportamental e de competência. A gente não vai abordar aqui técnica de venda. Claro que em alguns momentos a gente vai falar alguma coisa sobre venda, mas não vamos abordar a técnica de venda, e isso aqui é extremamente transformador, tá? Por quê? Porque a gente vai abordar aquilo que nós realmente somos. A gente vai falar sobre o quê? Sobre caráter, sobre honestidade, sobre aprendizado, sobre esforço, sobre liderança, que são competências emocionais e sociais também, e não competências técnicas, né? 10 passos da venda, fazer demonstração, saber fazer sondagem, saber fazer um fechamento de venda e tal, isso daí é matéria de outro tipo de treinamento. Aqui a gente quer desenvolver futuros líderes e futuros gerentes. É importante dizer a respeito disso que a gente não dá aquilo que a gente não tem, né? Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Então, para eu no futuro ser um grande gerente, e não só um gerente que eu recebi um cargo de gerente, mas ser um grande gerente, ou seja, ser uma pessoa que faz a diferença dentro da loja e faz a diferença para as pessoas que estão dentro da loja, que esse é o papel do gerente. O papel do gerente é fazer a diferença para quem está na loja, para a equipe dele, e não para ele. Para ele é consequência. Quando eu faço a diferença para as pessoas, como consequência, eu faço a diferença para mim, né? Então, para um gerente que vai fazer a diferença para as pessoas e para si também, ele tem que saber lidar com as pessoas e lidar com as situações que acontecem no dia a dia. E essas, né, situações, para essas situações, a gente precisa muito desse desenvolvimento dessas competências sociais ou emocionais também. É disso que a gente vai tratar nesse treinamento. Ah, vou aprender a vender mais aqui? Olha, eu digo para você que você não vai aprender a vender mais, mas se você cuidar do seu comportamento, também você vai acabar vendendo mais, porque você vai conseguir lidar melhor com as situações de dia a dia com clientes, situações entre seres humanos, tá? Então, é importante que a gente esteja começando hoje e finalizando lá em novembro. Eu vou falar um negócio para vocês que eu torço muito para que eu esteja errado. Eu vou contar uma historinha rápida. Quando eu fui estudar administração na UERJ, eu tinha 18 anos de idade, na minha primeira aula de contabilidade, eu tive um professor, um paraibano, chamado Edinaldo Fernandes. Eu nunca vou esquecer do nome dele. Já tem bastante tempo, mas eu nunca vou esquecer do nome dele. E esse cara chegou na aula e no primeiro dia de aula, 50 alunos ali dentro da sala, e ele virou, botou o nome dele no quadro negro, né? E disse, olha, meu nome é Edinaldo Fernandes, sou professor de contabilidade 1, e quero dizer uma coisa para vocês, dessa sala toda que está aqui, metade vai ficar reprovada.
e da outra metade que for aprovada, metade vai fazer prova final. E aí, cara, aquilo ali, né? Eu acredito que chocou a mim e a outras pessoas também. Falam, cara, como é que esse cara entra aqui no primeiro dia de aula e fala que metade da turma vai ficar reprovada, né? Com certeza baseado na experiência dele, né? Porque às vezes as pessoas começam alguma coisa e não vão até o fim. E no final do período, o que ele falou realmente aconteceu, né? Aquilo ali para mim foi, de certa forma, motivador, porque para mim era um desafio. Eu falei, cara, eu tenho que provar para esse cara que eu não vou ficar nem no grupo dos reprovados, nem no grupo da prova final. E realmente eu, né, me esforcei pra caramba e consegui passar. Mas o que ele falou foi verdade. Muitas pessoas se habituam a começar alguma coisa e não ir até o fim, tá? Então, vou falar aqui para vocês, como o Edinaldo falou. É provável que pessoas que estão aqui hoje não estejam até a nossa última aula em novembro. O desafio está com vocês, né? Se vocês vão começar alguma coisa para concluir com sucesso ou se vocês vão entrar no grupo 2 desistente. É uma escolha, tá? É uma escolha pessoal e individual de cada um de vocês. Inclusive, o Henry Ford, que foi um grande empreendedor e empresário, ele tem várias frases brilhantes e uma delas diz que no mundo existem mais desistentes do que fracassados. Ou seja, as pessoas, elas antes de terem acesso ao sucesso ou acesso ao fracasso para poderem recomeçar e aí, num segundo momento, conseguirem o sucesso, elas simplesmente desistem, né? Então, no mundo existem mais desistentes do que fracassados. Eu acredito e torço para que a gente consiga levar esse grupo aqui até o final de novembro, né? Até o final da nossa última aula, mas isso vai depender de vocês realmente se conectarem com esse conteúdo, colocarem em prática e cada vez mais quererem fazer parte desse negócio, que é um negócio que é só para o crescimento pessoal e profissional de vocês, beleza? Bom, vamos então ao nosso conteúdo propriamente dito, né? Para a gente realmente entrar agora nesse mundo desse treinamento pensando no futuro. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso conteúdo do PowerPoint, que vai estar disponível hoje ainda no canal do Telegram. Quem não entrou no Telegram, por favor, entre para você poder ter acesso aos resumos que estarão em PDF e aos vídeos que a gente passa também durante o treinamento, eles estarão disponíveis sempre no canal do Telegram. A gente não passa por WhatsApp, por e-mail, nada disso. É no canal do Telegram, ok? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos começar aqui o nosso conteúdo. Vamos lá. Só eu achar aqui onde está. Pronto, aqui. Só um minutinho que está abrindo aqui. Pronto, agora vai abrir. Pronto. Vamos lá, pessoal. Então, né, nosso tema do treinamento de hoje é uma overdose de honestidade, uma overdose de verdade. Em alguns momentos eu vou interromper, vou pausar aqui o PowerPoint para passar alguns vídeos para vocês, tá? Bom, então, vamos começar aqui. Queria falar um pouco com vocês sobre essa questão, né, da verdade e da honestidade, que deve estar presente na nossa vida de uma forma geral, não somente na nossa vida
profissional. Aliás, eu digo que muitos problemas seriam evitados se a gente conseguisse literalmente respirar fundo e falar a verdade sempre, né? Sempre digo que é melhor uma verdade feia do que uma mentira bem maquiada, porque a maquiagem, em algum momento, ela vai cair. Mesmo a tal da maquiagem permanente, que algumas moças aqui da sala devem usar de vez em quando, ela sai, tá? Ela tem um momento que finaliza. Então, cara, verdade acima de tudo, né? Então, eu digo, né, eu sempre falo para reflexão aqui. Quantos problemas poderiam ser evitados se, primeiro, fosse cumprido aquilo que foi prometido, né? Ou seja, quando eu comecei a trabalhar, né, e tenho, obviamente, uma empresa, um gerente, um supervisor, meus colegas de trabalho, né? Será que eu estou me esforçando para cumprir aquilo que foi prometido? E eu vou mais ainda, né? Eu vou lembrar lá no dia da entrevista, antes, né, quando as pessoas ainda estão ali no processo seletivo, normalmente, quando você está na entrevista, você fala o quê? Você fala que você vai chegar atrasado? Você fala que você vai faltar? Você fala que um dia você estava a fim de fazer alguma coisa e aí você arrumou um atestado fraudulento e meteu o atestado para ficar em casa ou para, de repente, ir para algum outro lugar que depois você acabou esquecendo e ainda botou na rede social, né? Porque tem gente que ainda faz isso. Mete, né, o atestado, ou falta sem atestado mesmo, dá uma desculpa, mas você vê lá na rede social que a pessoa estava se divertindo, né? Então, assim, lembra no dia da entrevista? O que a gente, né? Já fui empregado, colaborador também, né? O que a gente fala no dia da entrevista? Que a gente vai se esforçar, que a gente vai dar o nosso melhor, não é isso? Que, pô, eu quero aprender. Né? Muita gente já fala no dia da entrevista que quer crescer. Você pergunta, pô, como é que você se vê na empresa? Não, eu me vejo como um grande vendedor, me vejo como gerente daqui a algum tempo e tal. Ou seja, você começa a falar coisas que, se você estiver sendo entrevistado pela pessoa que vai ser o seu gerente no futuro, e ele for um cara sagaz, ele for um gerente top, ele vai lembrar de tudo isso que você disse. Mais ainda, ele ainda vai anotar tudo que você disse. E aí vai falar, pô, cara, e aí? Né? Pô, você está chegando atrasado, essa semana você chegou 3 dias atrasado. Não, mas eu tenho problema de ônibus, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí ele pode dizer para você, falar, pô, você acha que se você, no dia da entrevista, dissesse para mim que você ia chegar atrasado 3 dias na semana, você acha que eu ia te contratar? Né? Então, pô, lembra do cara da entrevista? Lembra do cara da entrevista que disse que quer aprender, que quer dar o seu melhor, que precisa do... eu preciso trabalhar, eu preciso dessa oportunidade. Lembra desse cara? É esse cara que eu quero aqui, na minha frente, entendeu? Eu não quero o cara que está sendo algo que ele não disse, né, na entrevista. Então, no dia da entrevista, você começa a dizer quem é você. Quem é você? Então, você acaba sendo escravo daquilo que você disse, das suas palavras. E é legal, né? Já aconteceu comigo, de eu falar coisas que eu ia fazer até mesmo para eu me comprometer mais ainda. Falei, putz, agora que eu já disse que eu ia fazer isso, agora não tem jeito, agora eu tenho que entregar de qualquer jeito. Por quê? Porque eu já dei a minha palavra. Eu sou neto de português e meu avô dizia, meu falecido avô dizia, o dia que a minha assinatura valer mais do que a minha palavra, você pode começar a se preocupar comigo, porque para os antigos a palavra era muito importante, né? Muitos que eu conheci, né? Muita gente de outra geração, a palavra era muito importante. Então você acaba sendo o quê? Escravo daquilo que você diz. E isso é bacana. Se você é o cara verdadeiro, você pode e deve ser escravo daquilo que você diz de uma forma positiva. Agora, se você está falando algo só para ganhar uma oportunidade ou livrar a sua barra,
você também vai ser escravo do que você diz, só que de uma forma negativa. Por quê? Quando você mostrar que o que você falou não era verdade, você já vai despertar uma má impressão em quem ouviu. Então, isso vale não só para quem é o nosso superior, isso vale muito para quem está debaixo da gente. Gente, imagina se você tiver um dia, né? Ou se você já teve em algum momento um gerente que você não confia no que ele fala. Imagina isso. Será que você vai se sentir muito motivado e muito amarradão de dar o seu melhor por aquela pessoa que você não confia nela, que ela diz um negócio e você vê que não corresponde à verdade? Então, assim, a verdade em primeiro lugar, sabe? Essa história de, né, mesma coisa que acontece muito dentro de loja, que a pessoa diz que fez um negócio que ela não fez. Ah, vamos falar aqui que tem muita gente que passa por essa situação. Antes de ir embora, tem que arrumar a sessão. Aí a pessoa vai embora, pô, arrumou sua sessão? Arrumei. E olha, não foi só o gerente que viu que ela não fez. O colega de trabalho sabe que ela não fez. Agora, você imagina essa pessoa no futuro sendo promovida a vendedor responsável, subgerente ou gerente. Daqui a pouco vai ter alguém que vai falar o seguinte: e esse cara aí, ele fala da boca para fora, mas quando ele era vendedor, ele não fazia o que ele diz para a gente fazer. Porque muitas vezes um vendedor ele acaba sendo até promovido para gerente da loja onde ele era vendedor, trabalhando com colegas, com vendedores que eram vendedores junto com ele. Então, olha como é que é importante a gente falar com a verdade e lidar com a verdade desde sempre. Porque, às vezes, você está falando uma mentira aqui e você não tem a menor ideia como essa mentira pode repercutir negativamente para você no futuro. E a primeira repercussão é o quê? Falta de credibilidade com quem já te conhece. Repito, falta de credibilidade com quem já te conhece. Certo? Então, assim, sejamos escravos da nossa verdade. Se eu disse que ia fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. E mais ainda, nunca vou poder dizer que eu fiz, que eu entreguei algo que eu não fiz. Por quê? Porque vão descobrir. Mais cedo ou mais tarde, em algum momento, vão descobrir. E aí eu vou perdendo a minha credibilidade. Aí existem conversas de gerentes, às vezes, falam: não, o cara é bom vendedor, mas para por aí. Por quê? Ah, porque o cara tem um comportamento complicado, o cara inventa história, o cara mente, ou seja, vai ser sempre vendedor enquanto o gerente aturar esse tipo de comportamento. Porque pode ser que um dia o gerente faça o seguinte: cara, é bom vendedor e tudo, mas quer saber? Eu vou tentar outra pessoa. Eu vou tentar outra pessoa que, além de vender, consiga falar a verdade, né? Entregar aquilo que diz que vai fazer, aquilo que fez, tem um comportamento maior, porque estou interessado em colocar para a minha equipe não somente gente que venda, mas gente que venda e que tenha um comportamento exemplar. E que, através desse comportamento exemplar, essa pessoa possa ter até possibilidade de crescimento dentro de loja, né? Problema com a vez, tem vendedor que pensa pequeno, que ainda tem problema com a vez mentindo, né? E uma coisa importante, quem quer crescer, vendedor responsável, subgerente, nunca, a palavra é nunca, nunca pode ter problema com vez e ainda mais de mentira. Por quê? Porque senão o teu liderado, porque um vendedor é um liderado de um vendedor responsável subgerente. O subgerente vendedor responsável tem que ser líder do vendedor da loja. Ou seja, e líder é olhado com admiração. E você nunca vai admirar uma pessoa que mente, uma pessoa que aplica golpes, né? Então, problema de vez com VR e subgerente, nunca, e a palavra é nunca, não, mas não tem como. É só você tomar a decisão, falar: cara, eu bem que eu queria ficar aqui na vez agora, e eu podia até ficar na vez falando uma mentira para o meu colega ali, mas eu não posso fazer isso. Não posso de jeito nenhum.
E uma outra coisa importante falar sobre isso é dos vendedores responsáveis ou subgerentes que não sabem usar o poder que têm. Então, o cara fica, às vezes, na vez, na marra, porque ele diz, eu sou vendedor responsável, eu sou subgerente, etc., usando o seu poder de uma forma errada, né? Então, também não, né? E uma das consequências da falta de verdade, muitas vezes, é o quê? É a desculpa, principalmente quando você vai ser cobrado pelo superior, por um gerente, por um supervisor. E, gente, pô, tem alguns aqui que eu conheço bem e conheço melhor ainda os seus gerentes, né? Sara, me responde uma pergunta. Se você um dia falar uma mentira na cara da Cime, ela vai ficar com cara de paisagem para você? O que você acha? Ela vai ficar com cara de paisagem para você ou ela vai identificar que você está dando uma desculpa? Ela vai identificar, porque ela já conhece a gente, ela conhece cada vendedor, né? Inclusive, ela sempre fala isso, gente, eu conheço vocês, até quando vocês perdem a paciência, eu conheço. Então, ela já vai saber. Pelo É minha isso. expressão, ela vai saber. É isso aí. Tua gerente, que eu conheço bem, ótima, ela já foi vendedora para começo de conversa. Então, ela sabe como que essas coisas acontecem, né? Então, ela já sabe porque ela já foi vendedora e outra, ela conhece quem trabalha com ela. Então, se você tem um ótimo gerente, não adianta dar desculpa. Ele sabe que aquilo ali não é verdade e que, às vezes, a pessoa está dando uma desculpa para quê? Para tirar o corpo fora. E aí, aquele negócio perde credibilidade, né? Perde a credibilidade no sentido de que, porra, eu posso confiar nessa pessoa? Eu posso confiar nessa pessoa, posso olhar essa pessoa no futuro como um parceiro de liderança meu? Sabe? Parceiro de liderança é o quê? É o vendedor responsável ou subgerente que você sabe que te representa, que sabe que na tua ausência da loja você vai fazer tão bem ou até melhor do que ele. Entenderam? Então, isso tudo é uma construção, a sua imagem como líder é uma construção que você vai tendo em cima daquilo que você fala e daquilo que você faz. São comportamentos. E, repito, né, uma coisa que a gente tem que separar o vendedor do VR subgerente ou líder. Ah, mas o cara entrega a venda. Sim, o cara entrega a venda, mas ele pode ter um comportamento complicado. Ele pode mentir, ele pode contar história. Então, ele pode ser nota 8, 9 como vendedor e pode ser nota 1 como líder. Isso não serve. Eu preciso de um cara, né, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, que queira ser nota 8, nota 9, tanto na sua parte como vendedor, como na sua parte como VR, subgerente e líder. Às vezes, a pessoa não tem nem ainda um cargo. Ela pode ser vendedora, né? A pessoa pode ser vendedora ainda, mas ela vai tendo um comportamento como líder tão forte que o cargo acaba surgindo de uma forma natural, entendeu? Então, não pode ter essa história de mentir, dar desculpa, porque você vai perder a credibilidade com o seu gerente. Pode falar, Sara. Essa questão que tu está falando, Augusto, é muito verdade em relação ao vendedor que pode ser foda o que for em venda, enquanto o cliente não sair com o que ele quer que compre, que ele fica satisfeito. Tinha um exemplo desse dentro da loja. Mas o cara era um mentiroso. Eu Ninguém conheço. suportava trabalhar com ele. Conhece, tu conhece. O cara era um mentiroso, ninguém suportava trabalhar com ele. Às vezes falava que fazia as coisas e não fazia. Fazia intriga com todo mundo. Quase todo dia era uma reunião por conta dele. Era, tipo, teve situações que a gente chegou até a cogitar sair da loja por conta dessa pessoa. Então, Resumindo, Sara, ele saiu da loja e virou gerente em outra loja, que não tem nada a ver com, tem nenhum vínculo com a nossa loja. Mas aí, como é que fica as pessoas que ele lidera, sendo que ele era assim? Né? Sendo vendedor, ele já era assim da nossa loja. Imagina sendo gerente de outra loja.
Então, e eu, Sara, quero chamar a atenção de que, mas isso é tão importante, importante a pessoa vender. Não. Uma pessoa que vende, mas dá todos esses problemas comportamentais, o que acontece? Essa pessoa acaba com uma equipe, acaba com as pessoas boas. Talvez quem for tão ruim quanto ele até aceite, mas pessoas boas, pessoas de valor, pessoas de caráter, ela fala, cara, essa loja aqui é tudo bagunça, tudo desorganizado, o pessoal aqui não é bacana, vou tocar minha viola em outro lugar. Os bons vão embora. Se as pessoas complicadas tomarem conta do pedaço, os bons vão embora, vão procurar outro lugar para trabalhar, entendeu? Então, isso que a gente está falando aqui é base, vem antes da venda. Repito, vem antes da venda. No treinamento para gerentes, a gente fala: contrate o caráter e ensine a técnica. Eu não contrato vendedor pela parte técnica, eu contrato vendedor pelo comportamento dele. A parte técnica eu entendo, eu ensino para ele. Mas eu preciso ter uma pessoa que seja de bom caráter. E isso, gente, para vocês que estão dentro da loja e que querem se tornar grande gerente no futuro, isso é conversa do dia a dia. Falar que não admitimos mentira e desculpinha aqui é algo para ser falado todo dia. Às vezes, muitas bobagens são faladas todo dia e coisas importantes não são abordadas. Entenderam? Vocês têm que escolher, a partir de hoje, enquanto ainda não são gerentes, qual tipo de gerente vocês serão no futuro. O que vocês estão fazendo, né? Qual é a ideia? É você praticar o certo agora, enquanto você ainda não tem esse cargo máximo de gerência, para que quando você chegue na gerência, você chegue em quinta marcha, acelerado, e não comece do ponto morto e passando as marchas, entendeu? Esse é o intuito.